Graças a Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Renan e eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder esclarecer muitas coisas que as pessoas às vezes têm dúvida a respeito da palavra de Deus. Há muito tempo eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador e desde os meus 19 anos a gente tem ouvido falar sobre dízimos, sobre ofertas e sobre a fidelidade, sobre a pessoa ser amaldiçoada se caso ela não vier a dar o dízimo. Enfim, essas e outras palavras que usam dentro das igrejas. E depois de muito tempo observando a palavra de Deus, depois de muito tempo a gente buscando entendimento, porque a Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. E graças a Deus, Deus me libertou de muita coisa e eu tenho certeza que muitas outras coisas Deus vai libertando. Assim como você que está assistindo esse vídeo agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então ela vem a nos libertar, ela vem a nos tirar do engano, tirar-nos do erro. A palavra de Deus tira a venda nos nossos olhos. Então, a Bíblia ela é muito clara quando se fala a respeito do dízimo. Então, eu vou explicar para você a respeito do dízimo. No livro de Hebreus, eu vou mostrar para você. Está dizendo assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Deixa eu explicar para você. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis, fala a respeito de Abraão. Abraão, que é o patriarca, vamos dizer assim, o pai da fé cristã. Ele, após uma guerra, ele pegou os despojos e deu para Melquisedeque a 10ª parte, o dízimo. O que é despojo? Despojo é quando a pessoa ela batalhava numa guerra e vencia o inimigo, então os bens pertencentes ao inimigo ficavam para aquele que vencesse a guerra. E Abraão teve uma batalha, vencendo a guerra. Aquilo que ele conseguiu da guerra, ao passar ali por aquela terra, existia um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo. Veja bem que Melquisedeque não pediu absolutamente nada para Abraão. Ele o fez de livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado. Melquisedeque não disse para ele que ele seria amaldiçoado se caso ele não desse o dízimo. Não falou nada disso. Ele, de livre e espontânea vontade, ele ofereceu a 10ª parte, ali ele ofereceu o dízimo daquilo dos despojos. Vamos continuar a leitura. Está no capítulo 7 de Hebreus. Você pode acompanhar, você pode ver o que eu estou falando. Diz assim:
contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, estou fazendo aqui uma pergunta. Está perguntando, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então presta atenção, estou perguntando. Então, aqui o apóstolo Paulo ele está perguntando que necessidade haveria então de ter vindo Jesus Cristo se o sacerdócio levítico, ou seja, a lei de Moisés, ela fosse perfeita para a salvação? O dar o dízimo, o devolver o dízimo, está lá na lei que Moisés instituiu. A pessoa devolver, dar 10% da renda que passa pela mão dela. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. Que necessidade haveria então de haver outro sacerdote? Que necessidade haveria então de Jesus Cristo ter vindo e ser o nosso sumo sacerdote? Não precisaria de Jesus ter vindo. Nós iríamos cumprir a lei e então seríamos salvos. Mas Deus vendo, pessoal, que nós não conseguimos cumprir a lei, então Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para cumprir a lei. Por isso que Jesus, ele cumpriu a lei, ele mandou as pessoas, na época dele, devolverem o dízimo. Ele pagava os impostos, ele fazia tudo conforme diz na lei. Dava a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tudo isso Jesus fez, Jesus cumpriu a lei. Agora vamos ler novamente? Vou ler de novo. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Peraí, mudou o sacerdócio. Não é mais o sacerdócio levítico. O sacerdócio agora é o sacerdócio de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Então, nós não vivemos mais na lei. Não vivemos mais na lei. Nós vivemos embaixo da graça de Deus. Jesus já cumpriu a lei. Nós não estamos mais sob o jugo da escravidão. Não temos mais necessidade de cumprir a lei. Vamos ver. Porque aquele que estas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar, visto ver manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Veja só, Jesus nasceu lá em Judá, não é isso? Vamos ler aqui. Ó. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. Está em Hebreus 7, versículo 14. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Quer dizer, Moisés nunca falou que o sacerdócio poderia ser a tribo vindo de Judá. Não. Era sacerdócio
vinha da tribo de Levi. Jesus nasceu da tribo de Judá. Por isso que tem até uma canção que canta aí, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus, ele não veio do sacerdócio levítico, assim como Melquisedeque, que também não tinha genealogia, não teve. Não, a Bíblia não mostra ele pai nem mãe, ele não tinha nada a ver com Abraão. E Abraão deu o dízimo para ele abençoou o Abraão. Aqui em Hebreus está falando que o maior é o que abençoa o menor. O maior é que abençoa o menor. Melquisedeque, maior que Abraão, abençoou Abraão. Então está falando de Jesus. E Jesus é maior do que qualquer outro. Nunca existiu ninguém igual a ele, nunca vai existir, porque ele é Deus. Então, está dizendo aqui, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu a jurar, e concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E é muito mais manifesto ainda que a semelhança de Melquisedeque se levantar a outros sacerdotes, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Vamos ler? Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Ou seja, a lei de Moisés, o mandamento carnal. Dízimo, um mandamento carnal. Não foi um mandamento de Deus. Um mandamento carnal. Um mandamento da pessoa, do ser humano. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus é o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que está escrito aqui, está escrito na Bíblia do católico, do Testemunho de Jeová, do Adventista, todas as Bíblias têm essa palavra. Vamos continuar. Porque o precedente mandamento, que mandamento é este? Em dar o dízimo. Que mandamento é esse? Está mandando dar o dízimo. Está escrito aqui, ó. Porque o precedente mandamento é abirrogado. Abirrogado. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vamos ler de novo? Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se você olhar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que a palavra abirrogar quer dizer por fora de uso. Por fora de uso. Então, um mandamento que diz que as pessoas deveriam devolver o dízimo, dar o dízimo. Esse mandamento, com todo a lei de Moisés, ela foi abirrogada. Nós estamos agora numa nova e eterna aliança com Deus. Não vivemos mais na velha aliança. A velha aliança era a sombra das coisas futuras. A velha aliança é a sombra das novas coisas, do Novo Testamento, da nova aliança que Jesus fez conosco. Então, foi abirrogado. Quer dizer o seguinte: por fora de uso. Aí no 19 diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Diga glória a Deus. Olha, nós podemos dizer assim, que Jesus, ele fez até muito mais do que nós imaginamos. Cada dia a gente vai descobrindo que Jesus fez muito mais do que nós pensamos que ele apenas fez. Ele fez muito mais. Então, tudo bem. A pessoa diz assim: eu quero
devolver, eu quero dar o dízimo na igreja, eu quero ajudar na igreja com 10%. Veja isso, não é um mandamento de Deus. É um voto que a pessoa faz com Deus. Assim como a pessoa vai dizer, não, eu quero ajudar com 5%. Aí eu quero ajudar com 20%. Aí eu quero ajudar com 40%. Aí eu quero ajudar com R$100 todo mês numa instituição. Eu quero ajudar, é algo voluntário. Se você ler na Bíblia, em 2 Coríntios 9:7, está dizendo o seguinte: cada um contribua voluntariamente, segundo o que foi proposto no teu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você vê que é algo voluntário. A pessoa ajudar a igreja, de repente que ela vai ajudar o local onde ela ouve a palavra de Deus, é algo nada mais justo ela fazer isso, mas é algo voluntariamente. Ela não tem uma obrigação de todo mês ela dar 10% da renda dela. Porque geralmente os sacerdotes, os pastores, os bispos, enfim, líderes, eles sempre vão usar lá o versículo Malaquias, lá no livro de Malaquias 3:10, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Mas eles nunca leem o primeiro capítulo lá de Malaquias, que está dizendo que é uma exortação aos sacerdotes. Os sacerdotes, sim, que roubavam o dízimo que o povo levava ao templo, eles roubavam o dízimo, que o dízimo, em vez de ser passado para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, que era a lei mandava, eles não faziam isso. Eles ficavam para ele. Então, a maldição não era para aquelas pessoas. A maldição era para os sacerdotes, que não faziam o que deviam fazer. E aí, diz mais: então com maldição sois amaldiçoados, vós e toda a nação, porque roubais a mim, vós e a nação toda. Então quer dizer o seguinte, que a nação de Israel, ela deixaria de ser abençoada por causa dos sacerdotes. Por causa dos sacerdotes. Então Deus, ele não ia repreender o devorador. O que é o devorador? Muitos falam que é um demônio. Que é o demônio que faz a pessoa gastar naquilo que não deve, etc, etc. Eu já ouvi muito isso. Mas eu falo com toda convicção que devorador não é isso. Devorador estava sendo feito na Bíblia os gafanhotos que atacariam as lavouras e destruiriam tudo. O devorador. E Deus impediria até de chover naquela terra e produzir mais frutos. Por isso que está dizendo assim: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Seria que abrir a janela do céu e derramar chuva sem medida, para que havesse mais colheita. Mas por causa dos sacerdotes, estavam roubando